Boa noite para todo mundo. Estamos aqui mais uma vez para compartilhar, desses ensinamentos aqui na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu sou o Thiago. Eu sou a Edilene. E hoje nós seremos os professores. Amém. Bom, vamos antes de tudo começar orando, certo? Então, Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, Senhor Deus. Te agradeço por todos os ensinamentos que o Senhor nos deu e que cada pessoa seja alcançada por essa palavra, Senhor. Que cada pessoa possa entender o que o Senhor quer dizer hoje aqui. Que todo mundo, Senhor Deus, tenha a mente aberta para os entendimentos que o Senhor quer nos passar. Que possamos cada vez mais crescer na Tua palavra, Senhor Deus. É o que te pedimos. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós vamos tratar hoje do tema mordomia no trabalho, né? Esses dias na EBD nós estamos falando sobre mordomia em vários aspectos. E a palavra de Deus ela é muito ampla, então ela tem sempre um ensinamento para cada área da nossa vida. E hoje nós vamos estudar sobre como o cristão, se relaciona com o trabalho. E nosso textuário está lá em 2 Tessalonicenses 3:10, que diz: porque quando ainda estávamos convosco, os mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma também. Que texto, né? É forte. Texto forte. Se você não trabalha, você não pode comer. Então, quer dizer que o trabalho ele está realmente muito ligado ao que Deus espera do ser humano, né? Deus nos criou para isso. A verdade prática, então, é que o trabalho honesto, acompanhado da bênção de Deus, ele vai dignificar e enobrecer o cristão. Certo. Bom, então vamos começar, certo? Literalmente pelo começo, no livro de Gênesis, já começa relatando o trabalho que Deus teve na criação de todas as coisas que existem, do universo, da terra, de todas as estrelas. Então, já no livro de Gênesis, é uma narração de que Deus foi o primeiro trabalhador que existiu. Que tudo que ele fez pode ser visto como trabalho. Trabalho não é só algo que a gente faz que vai gerar uma renda, uma remuneração. Trabalho também tem a ver com o esforço que a gente faz por algo, com objetivo em relação a algo. Então, Deus, criador dos céus e da terra, ele criou todos os animais aqui, todos os seres viventes, tudo que nela há, em 6 dias, certo? No 7º dia veio a descansar. E então, nós podemos ver aqui que Deus, além de tudo, é um trabalhador nato, certo? Ele gosta disso, porque em todos os seus atributos, ele também tem esse atributo de ser um trabalhador bom, para também nos ensinar, certo? Excelência, né? Trabalhar com excelência. Isso. Então, Deus, com todas as suas criações, já no último dia, criou a gente, certo? Criou o homem. E o interessante é que ele não apenas disse para o homem ser feito e o homem passou a existir. Ele pegou do barro, certo? E aí formou o homem e depois soprou vida nele. Então, Deus também, além de tudo, era um artista nato. Verdade. Além de todas as belezas que ele já fez no mundo, ele ali foi e esculpiu o homem através do barro. E isso é uma coisa realmente muito interessante de se pensar, porque Deus, ele abrange todas as áreas de trabalho. Ele é um guerreiro, né, como a gente vai ver mais para frente também. A gente vê aqui que ele é um artista, então Deus é literalmente completo. Amém. E isso a gente vê então no Antigo Testamento, certo? Já em Gênesis a gente vê que Deus é um trabalhador. Mas isso não para aí. A gente vê também no Novo Testamento que Deus continua trabalhando. Em João 5,17, diz assim: Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Nesse contexto aqui, Jesus tinha acabado de curar um homem e alguns mestres da lei foram questionar por que aquele homem havia sido curado no sábado, já que era proibido curar no sábado ou fazer qualquer outra coisa. Então, eles foram ali questionar Jesus por que ele estava fazendo isso no sábado se a lei proibia ele fazer isso. Então ele disse que se meu pai continua trabalhando, eu também vou trabalhar. Ou seja, Jesus ali naquele momento estava confirmando que Deus nunca parou de trabalhar, mesmo após tantos anos que tenha passado do Gênesis até o livro de Mateus, Deus não parava de trabalhar e por isso também Jesus tinha que continuar trabalhando por ser filho dele. E é até interessante porque os mestres da lei depois questionaram ele, porque ele falou que Deus é meu pai e eu sou filho dele, e eles continuaram questionando aquilo. Mas a gente consegue ver aqui que Deus, ele continuou trabalhando depois de vários anos, e a gente consegue entender também que ele vai continuar trabalhando até
a eternidade. Isso até o fim aqui na Terra e depois ainda na eternidade. Amém. A gente vai entender também essa questão de que, enfim, Deus ele é um exímio trabalhador, como o Tiago bem colocou, né? Ele trabalhou no Gênesis, continua trabalhando até hoje, mas ele criou o homem ali, como um artista que ele é, ele criou esse homem perfeito, mas ele não criou o homem para ser ocioso, ele criou o homem com um trabalho, com uma função. E isso a gente vê em Gênesis 2:15. Gênesis 2:15. Vai dizer: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, quando Deus criou o homem ali, logo no início, ele já tinha dado uma função, já existia um trabalho para o homem realizar. Então, o trabalho ele existe desde sempre, ele faz parte de Deus e, portanto, faz parte do ser humano também. E a primeira função, as duas primeiras funções, então, que nós vemos, dadas por Deus ao homem ali antes da queda, né, foi justamente lavrar a terra, né, cultivar essa terra e guardar essa terra. Então, era um trabalho que não tinha desgaste físico, era um trabalho agradável, era um trabalho que não tinha o risco de gerar uma doença, de gerar um acidente de trabalho. Era um trabalho bem tranquilo, bem agradável, que o homem conseguia fazer tranquilamente, né? Não só o homem, mas como a mulher, né? Quando a gente fala homem, é o homem no sentido geral. Isso, homem e mulher tinham essa função, né, de guardar e lavrar a terra. E a gente vê que depois da queda, depois que o homem pecou, como muitas outras coisas, o trabalho também foi desvirtuado, né? O conceito para o homem ele teve algumas alterações, né? O homem ele passou a ter medo, né, da realidade ali, de enfrentar o dia a dia. Ele passou a ser sujeito a doenças, a mortes, né? Ele deixou de ter essa autoridade sobre os outros seres. Então, o trabalho ele começou a ficar mais difícil, mais desgastante. E a gente vê que, até hoje, ele é desgastante, né? Quantas pessoas não têm dores, né? Não sofrem ali com um movimento repetitivo, elas se desgastam, estão ali com depressão, com estresse por conta desse trabalho. O trabalho ele deixou de ter o princípio que Deus queria que ele tivesse para o homem, de ser agradável, de ser prazeroso, tranquilo, né? E tudo isso depois da queda foi transformado de maneira para uma maneira errada, né? Que não é o que Deus espera que seja para nós. Porque Deus nos dotou de dons específicos. Todos nós temos dons específicos para executar uma função, né? Tem pessoas que são bons construtores, pessoas que falam bem, pessoas que ensinam. Todo mundo tem um dom a ser executado. Isso já está dentro de nós, né? Então, o trabalho ele é essencial. Todas as profissões elas são essenciais. E eu creio que Deus ele quer que se resgate aquilo que ele queria no início, né? Que o trabalho ele continue sendo agradável, que o trabalho continue sendo... Talvez por conta do estresse do dia a dia é um pouco complicado, parece mais chato, né? Mas não deveria. O princípio de Deus é que o homem ele não trabalhe só como um fim, né? É um meio para atingir um fim. Não, mas o trabalho ele deveria ser um meio para que nós possamos glorificar a Deus, né? Onde nós estamos trabalhando ali, seja qualquer tipo de trabalho, né? Uma dona de casa, ela está ali trabalhando, é uma função extremamente importante, mas é para glorificar a Deus, né? A gente que vai trabalhar ali numa empresa também é para glorificar a Deus. Ou você que estuda, também é um trabalho, né? E tem que ser feito para glorificar a Deus, né? Para engrandecer o nome de Deus. Amém? E é até interessante a gente pensar nessa relação do trabalho quando era no jardim, que se a gente colocasse qualquer tipo de trabalho na época do jardim, ia continuar sendo um trabalho que não ia desgastar, porque era o que Deus tinha feito. Então, você podia colocar ali Adão para carregar 30 sacos de cimento ladeira acima,
que ele não ia se cansar, É ele não ia verdade. desanimar, porque era o propósito de Deus, né? Era o homem trabalhar, mas ele não ia se cansar, não ia se chatear com aquilo, não ia se desgastar. Então, é uma coisa que a gente vê, né, que o pecado não só trouxe, digamos assim, a gente para a morte, né, não trouxe a morte para a gente, mas também tirou muitos, digamos assim, privilégios que Deus nos tinha dado naquele jardim. Verdade. Né, então, nós vemos, eu queria ler, aí eu tinha separado aqui, Efésios 5. Efésios 6, do 5 ao 8. Efésios 6, do 5 ao 8 diz: Quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Né? Então, aqui nós vemos que, de fato, o trabalho ele é para glorificar o Senhor. Né? Independente da profissão que nós temos, independente daquilo que nós fazemos, tem que ser para glorificar ao Senhor. Lógico que é um trabalho, como a gente falou no início, um trabalho digno, né? Um trabalho honesto, um trabalho que a gente está fazendo com a bênção de Deus. Então, dessa forma, isso vai glorificar o Senhor também. Bom, então nós já vimos aqui que Deus, ele também pode ser caracterizado como trabalhador. Vimos aqui também que Deus nos criou para o trabalho, então não podemos viver sem trabalhar, não podemos ficar nessa ociosidade. Não existe como isso para o aprendemos cristão. aqui. Não existe Então, isso. agora vamos ver aqui como o homem deve se relacionar com o homem, em relação, né, na relação do trabalhador. Então, vamos começar aqui em relação ao homem, como o homem deve trabalhar como o suor de seu rosto, que é um princípio bíblico. Certo? Depois que o homem saiu do jardim, Deus expulsou o homem do jardim. Ele disse que a partir desse momento o homem ia trabalhar com o suor, certo? Como você falou, com esforço agora, né? Com cansaço e tudo mais. Então agora o suor do rosto do homem significa agora que ele vai ter que se esforçar mais ainda, que ele vai começar a cansar e que isso também não pode ser uma coisa que vai parar ele. Ou seja, ele vai trabalhar, ele vai cansar, vai doer a mão para quem trabalha muito, digamos assim, braçal, trabalho braçal. Vai cansar a mente também, né? Quem trabalha muito nesse ambiente de tecnologia dá muito estresse. Então, a partir de agora, o homem fora do jardim vai trabalhar e vai trabalhar agora com um desgaste físico, com um desgaste mental. Então, esse passou a ser um princípio bíblico. Não há mais trabalho que não vai cansar um homem. Não há mais nenhum trabalho que vai deixá-lo simplesmente normal, tranquilo. Isso. Se o homem quer botar o pão em casa, né? Quer botar o pão na mesa para poder comer, agora ele vai ter que se esforçar, né? Tirar o sol do rosto mesmo, como fala, e partir para cima. Então, isso a partir... o suor do rosto agora faz parte do trabalho do homem, o que não tinha antes no jardim. Temos também o trabalho diuturno. É interessante, né, ver que a Bíblia ela também traz o tempo do dia que o homem tem que trabalhar. Então, ela fala aqui, ela revela que o tempo do trabalho vai até a tarde, isso em Salmo 104, versículo 23, ou noite e dia, 2 Tessalonicenses 3, 9. Então, a perspectiva bíblica diz que o homem pode trabalhar tanto do dia, na parte do dia, quanto na parte da noite, para que não venha, certo, a faltar o pão, o suprimento para a família dele, para ele mesmo. Ou seja, ele tem que se esforçar também, tanto de dia quanto de noite, para não deixar faltar. Se não der só de dia, vai ter que trabalhar de noite também, isso a Bíblia deixa bem claro, é muito interessante isso. Então, o homem agora vai ter que trabalhar duro, do que não tinha que fazer isso antes no jardim. Era um trabalho mais leve, mas agora, né, pecou, vai ter que arcar com as consequências. O terceiro princípio bíblico sobre o trabalho é que ele não deve ser pesado a ninguém. Isso aqui é Paulo que fala em a carta aos Tessalonicenses,
e ele fala que, assim, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Está em 2 Tessalonicenses 3:8. Né? Ou seja, ele está dizendo aqui que não pode haver pessoas que se aproveitem das pessoas que estão trabalhando. Né? Aquelas pessoas que ficam sem fazer nada. Ela só comendo do pão que o outro produziu, isso, né? ou, né, como tem um ditado, só mamando na teta da mãe ali, né? Que é a mãe que trabalha para dar o leite, e o filhote vai lá, Não faz nada. não faz nada e é só aproveita do leite. Ou seja, essas pessoas que se aproveitam do trabalho alheio, certo? Que elas comem sem fazer nada, como ele fala aqui, né? Comem de graça praticamente. Ele fala que não pode haver esse tipo de pessoa, que isso está errado, que todo mundo tem que trabalhar igual para não pesar para ninguém. É como chegar em casa, numa família assim, o homem trabalha o dia todo e chega em casa e ainda tem que fazer todos os trabalhos de casa que a família dele não faz. Todo mundo ficou à toa em casa e o homem Isso, chegou. o homem tem que chegar não ainda pode, fazer né? tudo, isso então vai pesar para ele. E a gente pode trazer isso também para várias áreas da nossa vida, certo? Que a gente vai deixando acumular coisas só para uma pessoa. Na igreja também a gente vê muito disso, das pessoas deixando tudo para o pastor fazer. Isso acontece muito também. Então isso é um princípio bíblico, certo? Que não pode ter uma só pessoa fazendo tudo. Não pode ter uma pessoa ali trabalhando e outras pessoas ali só aproveitando o que dela. Cada um tem uma função, né? Todo mundo tem que executar essa função. E os dons e talentos que Deus nos deu são para o crescimento da igreja. Ele deixa isso bem claro. Não é para o crescimento pessoal da pessoa. Não é nem. Ele fala que não é nem para o crescimento, para a glorificação de Deus, mas para o crescimento da igreja, do corpo de Cristo. Certo? Temos aqui também o quarto princípio bíblico sobre o trabalho, que é o preguiçoso não deveria comer. É uma frase bem forte, mas totalmente verdadeira, que tem até a ver com esse terceiro princípio bíblico que a gente viu agora. Ou seja, o preguiçoso, né, aquele que não gosta de trabalhar, ele não deveria comer. Isso também é Paulo que fala, em 2 Tessalonicenses ainda, dizendo que os preguiçosos, aqueles que não gostam de trabalhar, também não deveriam ter o direito a comer, porque quem está trazendo pão ainda são aqueles que estão trabalhando, e o preguiçoso está ali só aproveitando. E a gente vê também que a preguiça não é uma coisa bíblica. Não é uma coisa de Deus. É uma coisa totalmente do diabo, né? Ele implantou na gente, a gente gostou, deixou no DNA do ser humano. Então a gente vê ali que o preguiçoso é abominado por Deus. Não pode haver preguiçoso em nenhum lugar, seja no trabalho, seja em casa, seja na igreja. Ou seja, a gente vê que o trabalho e preguiça são palavras totalmente diferentes, que tem que caminhar totalmente longe uma da outra. E os preguiçosos também têm que, né, se tocar um pouco para perceber se eles não são aqueles que estão, né, mamando ali na teta da pessoa que está trabalhando. Então, agora vamos olhar um pouquinho a relação de como é um patrão com o seu empregador ou o empregador para o seu patrão. Certo? A gente viu aqui a relação ao homem, ao próprio trabalho. Vamos ver agora em relação ao patrão com o seu empregador. Os patrões cristãos. A orientação e mandamento de Deus para os patrões. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vossos está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Está em Efésios 6, 9. Ou seja, se para Deus não há acepção de pessoas, para nós também não deve haver. Então, um patrão ali, que às vezes só porque acha que é o dono da empresa, né, e está, digamos assim, hierarquicamente acima dos funcionários, ele se acha melhor que os outros e acha que tem o direito, às vezes, de mandar mais nos outros, né, além do que ou trata mal, né, os funcionários, trata de maneira acha cruel. Que é pior porque não está lá junto com ele, porque não tem a própria empresa, ou seja, um patrão assim que é visto realmente como um mau patrão, né? Aquelas pessoas que falam assim, não, meu patrão é horrível. É horrível, eu não gosto dele, ele acha que é melhor que eu, fica lá julgando meu trabalho e tudo mais. Ou seja, a Bíblia deixa bem claro que o patrão, ele deve ser, assim como Jesus veio até aqui na terra sendo como Deus e veio como servo, ele deve ser como qualquer outro trabalhador. Ele deve ver os seus, digamos assim, os seus empregados como se fossem próprios patrões dele também. Essa é a melhor forma de você, digamos assim,
se relacionar com as outras pessoas, ver ela de forma igual, não se ver acima e também não se ver menor que elas. Ninguém é melhor que ninguém, sabe? Ele deixa bem claro. E tem que lutar, né? Eu acho que um bom patrão, um patrão cristão, uma pessoa que vive a vida de Cristo, ele tem que desejar o melhor para os seus funcionários, né? Ele tem que estar ali andando na legalidade, né? Fazendo tudo certinho, lutando pelos direitos dos seus funcionários para que esses direitos sejam assegurados, né? Tudo isso é um patrão cristão, né? Que vive de acordo com a norma. Por outro lado, também temos a relação do empregado. O empregado também tem que, né, ter uns princípios para continuar sendo um empregado cristão. Porque o cristão, em qualquer lugar que ele vai, em qualquer coisa que ele faça, ele tem que ser um cristão, certo? Então, aqui, mesmo um empregado que tem um patrão ruim, ele tem que continuar sendo cristão e não pode querer machucar o patrão, querer falar mal do patrão. Ele tem que entender que ele está ali sendo um cristão também. E mesmo, né, o patrão querendo fazer mal com ele, ele tem que... Ser cristão independe, né, da circunstância ao redor das pessoas, né? Isso. O comportamento cristão é o mesmo. Então, aqui em Efésios 6:5, como ela falou, vós, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Ou seja, ele fala que quando você for servir ao seu patrão, né, trabalhando para ele, você deve trabalhar como se estivesse trabalhando para Cristo. É bem forte você olhar isso. Vai ter o seu patrão ali que está te botando muito trabalho para fazer, mais do que do que está no contrato ali. Sobrecarregando, sobrecarregando, está te irritando ali, está pegando seu pé. E mesmo assim, a Bíblia fala que você tem que olhar para ele como se você olhar para Cristo. Então, é uma coisa bem importante que a gente tem que entender, né? Que qualquer lugar que a gente for, qualquer pessoa que esteja, digamos, acima de nós assim, por mais que possa ser uma pessoa ruim, a gente tem que olhar para ela como se estivesse olhando para Cristo, tem que servir ela como se estivesse servindo a Cristo. Então, esse é o princípio principal de um empregado cristão. É o que ele deve levar em mente todo dia, deve lembrar todo dia. Tem que levantar todo dia indo para o serviço pensando assim. Isso. Né? E não deixar cair na rotina, né? Esse de estar trabalhando todo dia cansado e desgastando ali, vendo as pessoas ali, né, ao seu lado, às vezes fofocando, e vem essas coisas todas de trabalho. Mas pensar que ele está ali e não só trabalhando, mas também sendo um instrumento de Deus ali. Porque o trabalho também, ele é uma forma de levar o reino de Deus acima, à frente. E também temos aqui, então, em relação ao trabalho que não, digamos assim, não é um trabalho de Deus. Que são os trabalhos, digamos assim, de ofícios oriundos de crime, de vícios ou de prostituição, são abominação aos olhos do Criador e de todas as coisas, do Criador de todas as coisas. Ou seja, aqueles trabalhos que tem, digamos, uma corrupçãozinha aqui ou ali, aquele trabalho que oficialmente não é ilegal, não é legal na lei. Ou seja, esse tipo de trabalho o crente não deveria nem estar lá. Um trabalho desonesto não combina com o caráter cristão. Né? Então, por exemplo, um cristão ali que é, digamos, um assessor de um político, e aquele político ali, ele sabe que ele é corrupto, sabe que ele faz muita coisa errada, aquele ali não seria um lugar certo para um cristão estar. Se ele não está conseguindo fazer a diferença ali, então ali realmente não é um lugar que ele não deveria estar. Ele está vendo ali que está tendo tanta coisa errada, ele está participando daquilo tudo. Está concordando e compactuando com todo esse ambiente. Isso. Então está completamente fora do propósito de Deus. Então a gente tem que observar também o lugar que a gente está. Se o trabalho está sendo honesto, não é só porque você está trabalhando que seu trabalho é honesto e bom. Então a gente tem que entender isso também, que existem trabalhos que não são feitos para a gente estar lá. Né? A gente pode, por exemplo, estar lá como cristão, levando a palavra de Deus, certo? Mas se nada acontecer ali, se você for ficar lá para ser influenciado, ao invés de influenciar, então é melhor que a gente não esteja ali. Lá. É verdade. Então, nós chegamos, enfim, à nossa conclusão, né? Diante de tudo isso, entendendo que Deus é um Deus que trabalhou desde o princípio, né? Que criou, quando ele criou o homem, ele já criou o homem para o trabalho, né? Ele já trouxe, isso já veio, o trabalho ele não veio depois da queda, ele veio bem antes. Deus já nos criou com o princípio do trabalho, né? E entendendo que nós temos um padrão
dentro do nosso trabalho. Não é porque a gente vai trabalhar todo dia para poder ter sustento que a gente vai trabalhar de qualquer maneira. Esse trabalho ele tem que ser feito, como o Tiago explicou aqui, com um comportamento que realmente reflita Cristo. Nós somos cristãos, nós somos pessoas que têm que refletir Cristo independente do ambiente onde nós estamos. Nós aprendemos sobre essa mordomia na família, aprendemos sobre essa mordomia nas finanças, né, em outros ambientes, e no trabalho é da mesma forma. Nós precisamos realmente expressar Cristo. E nós expressamos Cristo fazendo o nosso melhor. Nós expressamos Cristo fazendo isso com excelência, porque Deus, quando criou o mundo, Ele criou o mundo com perfeição. Ele criou o mundo com excelência, a criação dele é perfeita. Então, por que nós, né, cristãos, seguidores de Cristo, vamos fazer a coisa de qualquer maneira? Né? Chegar lá, trabalhar, ou às vezes a gente vai para o trabalho e não faz nada, só fica enrolando o dia todo, doido para voltar para casa para assistir filme. Né? Quer dizer, a gente não está produzindo, a gente não está fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Então, a gente está completamente fora do propósito e a gente precisa corrigir isso. Né? Cristo não nos chamou para isso. Então, essa é a nossa conclusão, que nós realmente venhamos olhar para o trabalho com essa perspectiva. Né? Nós somos mordomos desse trabalho. Como mordomos, nós temos que fazer de maneira agradável ao Senhor, em nome de Jesus. Amém? Encerramos por aqui, então. Uma boa noite a todos e obrigado.